suando, Deus, nas imagens, vai surpreendendo, Pai, todo esse misto apertante, Pai, desta congregação em nome de Jesus. Vai operando o extraordinário, sobrenatural para a tua glória, em nome de Jesus, você que quer diga amém. Aleluia, chamou a Ana para louvar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja agradecido e adorado. Toda a igreja lugar do Senhor, amém? Amém. Tá chorando você, se você
já gerou, aleluia, essa tarde, meu coração, essa palavra, ministrar, amém? Senhor, aleluia, está no controle, glória a Deus, está no comando, aleluia, a palavra é dele, o dono, aleluia, está no controle de tudo, qualquer situação da nossa vida, amém? Glória a Deus, nosso bom pastor, glória a Deus, a sua Bíblia é Mateus, amém? Glória a Deus, aleluia, a espada, aleluia, Mateus, capítulo 10, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está lendo, aleluia, vamos ler do 5 e vamos, aleluia, ler os versículos nessa noite para se edificar, amém? Glória a Deus. Vai ser esse texto aqui, aleluia, de Mateus, que vai trazer resposta para a tua vida, amém? Mas e Marta, que você está pedindo para Deus direção, aleluia, resposta dele, pedindo ajuda, né, em algumas áreas, ele é o Deus que responde, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 10, 5 e assim diante. Jesus enviou os 12 com, aleluia, as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios e nem entrem a cidade alguma, aleluia, em cidade alguma, dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Pode ficar sentado, assentando, glorificando o Senhor. Glória a Deus, amém? Dirija-se à ovelha perdida da casa de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aquelas que um dia estavam na casa do Pai, alguns membros da nossa família, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que um dia pisou no Santo dos Santos, não estão pisando mais. Aleluia. Essas são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Às vezes está dentro da casa, aleluia. Às vezes está na casa, junto com os pais, mas está longe de Deus. Às vezes está dentro da igreja, está longe de Deus, aleluia. E Deus está falando nessa noite, aleluia. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Amém, igreja? Amém, amém. Essa é a vontade de Deus, amém? Como é que você está passando? Como é que você está, aleluia, indo até? Antes dirijam-se. Como é que você está se dirigindo a essa ovelha perdida da casa de Israel? Perdida de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que tem, aleluia, ou tinha, né, uma aliança e está afastado do caminho do Senhor, da casa do Senhor. Aleluia. Manjou suas vestes, mergulhou Jesus, às vezes pelo desejo desenfreado da carne, às vezes pela vontade, né, do eu, né? Eu vou, eu quero, é assim que eu quero, do meu jeito, é desse jeito que eu quero. Aí a pessoa acaba, aleluia, deixando a vontade de Deus para o último plano, de misericórdia, e se perde pelo caminho. Aleluia. Ele está dizendo essa noite, se você está se dirigindo a essas ovelhas, se você está edificando a tua casa, a tua família, se você está bem, toda a tua casa, amém. Mas se tem alguém que está afastado, como essa ovelha que está falando aqui, a ovelha perdida de Israel, por pensamento, palavra, atitude, você, aleluia, tem esse compromisso de dirigir, né, se dirigir, né, até essa pessoa, aleluia. Pode ser um filho, uma filha, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, alguém que está afastado de uma ovelha. Dirija ela, aleluia, e conduz novamente, ajuda ela a se conduzir, ser conduzida até, aleluia, na casa de oração, até o novo caminho, aleluia, para si, com certeza, reconciliar com o Senhor. Você está falando essa noite, por que ele está falando? A gente vai ver mais aqui na frente, vamos estar lendo. Você vai compreender por que
Você tem que fazer o mais rápido possível. O que você ainda não fez, faça. Aleluia. Em nome de Jesus, porque, aleluia, a vida dele está bem, bem próxima. Hein? Nós estamos vendo todos os sinais já. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está falando essa noite que tem dentro da casa, dentro da família, dentro da igreja, ovelha perdida de Israel. Aleluia. Olha só aqui na frente. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então fale em todo o tempo para os teus filhos: o reino dos céus está próximo. Você tem que falar com atitude, você tem que falar, aleluia, com a maneira que você vive todos os dias, com a maneira que você, aleluia, que você se veste, né, que você fala, aleluia, a maneira que você, aleluia, decide, né, com essa atitude, que a mãe, ela tem uma facilidade muito grande, aleluia, para conduzir essas ovelhas. Os filhos e também o esposo. Por isso que o Senhor nos deu esse privilégio e essa responsabilidade de ser auxiliadora. A auxiliadora não está dizendo que vai mandar no homem, que vai estar todo o tempo ali no controle de tudo, de toda qualquer situação. Não. A auxiliadora vai ser aquela que vai estar auxiliando, ajudando a conduzir ali, aleluia, a casa, junto com o esposo, os filhos, ali o negócio, os passeios, aonde você vai, se você está fiel, aleluia, na congregação, fiel, aleluia, com o Senhor, de Gênesis Apocalipse, os mandamentos, aleluia. A auxiliadora, ela é, aleluia, com certeza, com a Bíblia dizendo que o homem que tem uma esposa, aleluia, com certeza, ele está, aleluia, bem diante de Deus. Fala o provérbio, que a esposa é a coroa, aleluia, do homem. Você sabia disso? Aleluia, que bem material, muitas vezes, aleluia, herança, os pais darem, deixa uma herança, dá, mas a esposa prudente só o Senhor que dá. Diga graças a Deus. E provérbio fala, eu não tenho nenhuma passagem aqui, deixei a dispensação do Espírito Santo para ele falar. Ele está falando assim, que é prudente, que é ser uma mulher prudente, prudência. É uma mulher que se posiciona, né, obedecer a palavra de Deus, aleluia, em todo o tempo, né, conduzindo a família, a presença de Deus, não para afastar, aleluia, para se aproximar. E como nós fazemos isso? Com certeza é se alimentando da palavra, é vivendo, o principal é viver, né? Vivendo a palavra, ainda que doa, ainda que vai nos custar, ainda que nós muitas vezes não gostamos de algumas coisas, temos que, aleluia, praticar, amém? Temos que praticar. Uma delas é amar o inimigo, né? A Bíblia diz que tem que amar, de comer, de beber, tem que orar e tem que amar, aleluia? O inimigo é ser humano. Então, muitas vezes a pessoa não quer amar o inimigo ser humano, aleluia, mas tem que amar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia, tem que amar para a tua filha ver, o teu filho ver que você está perdoando, que você está amando, está cuidando, aleluia, dando atenção para esse teu inimigo ser humano. Aleluia, o que você está entendendo nessa noite? Para você conduzir no novo caminho, saber perdida, porque senão vai estar todo tempo se perdendo, ou ele, ou ela, ou, aleluia, na igreja. Temos que ser diferente, né? Aleluia, aquele que está conduzindo o rebanho, as mães, os pais que estão conduzindo as primeiras ovelhas que estão dentro de casa, né? As nossas ovelhas são primeiro são nossos filhos. Aqui do pastor é eu e o Júlia, aleluia. Hoje a minha ovelha, aleluia, que são o Maurício Marcelo e a Marcelo, o Maurício Marcelo, Júlia e a Marcelo. Aleluia, eu tenho que ajudar, tenho que estar conduzindo, tenho que estar sempre ali mostrando, aleluia, com procedimento, com testemunho, e ainda tem adultos e testemunhos sem ser eles, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Temos que lutar, né? Para pagar todas as nossas dívidas, para nossos filhos ver que nós somos honestos, né? Justo, diga graças a Deus. Temos que lutar para ter nosso alimento com as nossas próprias mãos, aleluia. Temos que lutar para falar a verdade, para nossa família ver, aleluia. Que nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Porque quem mente é filho do diabo. Amém? Quem está entendendo? Louvado seja o Senhor. Foi Deus que deu essa instrução.
desde cedo, desde mais cedo estava adorando Ele, aleluia. O Pai me tomou ali no quarto ali, aleluia. Comecei a edificar ali, falando em línguas, glória a Deus, entregando Ele a interação, Senhor, meu propósito, me separando ali, aleluia, por alguns momentos ali, umas horas, porque como mãe, como esposa, nós não podemos ficar ali 24 horas de joelho, mas nós podemos praticar essa palavra. Diga, graças a Deus, nós podemos praticar, fazendo comida, comprando, né? Fazendo algo, vendendo, ali honestamente, né? Nós podemos mostrar a Bíblia, vivendo ela, glória a Deus, 24 horas. Não totalmente, né? Porque nós dormimos também, diga graças a Deus. Mas até no domingo você está falando, aleluia. Tem pessoas que passam madrugada, vai a madrugada, o filho está vendo, né? Na internet. Aí a filha está vendo, o filho está vendo, você vai cobrar, a pessoa vai crescendo, entregar que eu for cobrar mesmo, vai dizer, quem é a senhora para me dar? Aleluia. É exemplo. Assim vai dizer para o pai também. Quem é o Senhor? Porque não vive, aleluia, a pessoa só pode cobrar aquilo que ela vive. Diga graças a Deus. Jesus, ele cobrava os fariseus porque ele vivia. Tanto tempo ele estava ali, né, como justo também, Cordeiro de Deus, né? Aleluia. Ele foi um matador ali como Cordeiro mudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo tempo ele estava vivendo. Por isso que ele ali exortava, ele amou, né? Ele falava, ele ali, aleluia, ensinava com autoridade. A Bíblia diz que era com autoridade, porque ele vivia a palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, até quando nós dormimos, cedo, nós desligamos tudo. Às vezes o telefone fica até com o Júlio, porque, aleluia, eu prefiro assim que ele fique em casa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes nós temos que semear, nós temos que ser uma bênção e também abençoar nossos filhos de alguma forma, para eles, aleluia, ver que nós não somos egoístas. Diga graças a Deus. Às vezes eu compartilho, deixo com eles, a pessoa pode até ver ligado, mas a pastora está bem dormindo. Diga graças a Deus. Aleluia. Eu durmo, aleluia, para a glória de Deus, bem, aleluia. Durmo em paz, a minha acordo cabeça erguida, porque eu creio nesse Deus, o Deus que é justo também, o Deus que veio. Louvado seja o nome do Senhor. Usa, aleluia, o meio da comunicação, internet para evangelizar. Também gosto de ver os homens e mulheres de Deus sendo usados. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de me edificar. Então eu creio, o Senhor me tomou nessa tarde com esse texto dizendo, aleluia, nós temos que mostrar como exemplo, não há mais tempo a perder. Temos que semear na nossa casa cada dia mais, para não acontecer como está aqui, aleluia, que tem acontecido no mundo. Vamos ver mais e mais aqui na frente. Glória a Deus. Ele diz assim, louvado seja o nome do Senhor, para a gente sempre dizer, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo. Aleluia, cuida do teu altar, santifica aquele que já tem, né, aleluia, com certeza consciência, porque tem um pecado, aquele que já tem, ele peca conscientemente, né, pecado consciente, aleluia. Ninguém vai sair daqui inocente, todos vão ouvir a verdade, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquelas criancinhas que ainda não têm discernimento, mostre com atitude, aleluia, mostre com atitude, porque as crianças desse tamanho, as crianças que são menores, ela aprende, aleluia, bem dos pais, com a atitude dos pais, seja ela boa ou mal, as crianças elas vão gravar, desde, aleluia, com certeza, bem pequenininhas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha só aqui aleluia, o 8 diz assim, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios, vocês receberão, aleluia, de graça, dê também de graça, viu? Aleluia. Essa é a ordenança que o Senhor passou para o discípulo. Então a mãe, o pai, a família que já é discípulo de Jesus, que já segue a Jesus, seguidor de Jesus, já faz parte da família dele, tem que, aleluia, ter autoridade e missão, aleluia. Não tem que estar todo tempo esperando, né, para um esposo ou para alguém que tem uma patente, aleluia. Tem que estar orando, tem que estar, aleluia, intercedendo, profetizando, amém?
aleluia, o Senhor quer te usar. Está aqui, você receberá de graça vocês vão ter que passar. Está aqui, ó, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que diz: você receberão de graça, dê também de graça. Passa de graça para a tua família. Passa, não diz, profetize todo tempo. Profetize uma família saudável, profetize uma família todo tempo restaurada, restituída. Aleluia, os sonhos que estão mortos, aleluia, projetos. Profetize que vai ressuscitar, profetize que vai se realizar, profetiza, Deus deu autoridade, deu de graça, aleluia. Toma posse, aleluia, em nome de Jesus esse ano. Declara que vai acontecer, vai se realizar para a glória do Senhor. Bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor que quer, com certeza, usar a tua boca para profetizar, para declarar, em nome de Jesus, amém? Olha o nome, não leve nem ouro nem prata, nem cobre e nem, aleluia, os seus cintos. Não leve nem um saco de viagem, nem túnica extra, e nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Aleluia, aqui na minha tradução, né? Capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que trabalham para Jesus têm sustento. Tem sustento em toda e qualquer área. Às vezes a pessoa tem até bem sucedido, tem ali um salário bom, mas precisa de sustento. Precisa da proteção divina para não ser ali que ninguém matar, roubar, destruir, né? Para não ser roubado, para não ser destruído, para não ser morto. Está aqui, está dizendo, aleluia, todo trabalhador é digno do seu sustento. O Senhor vai sustentar todas as famílias que trabalham para Jesus. Todos que estão cultuando Ele, estão vivendo a palavra. Glória a Deus, aleluia. Olha o 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-lo e fique em sua casa até, aleluia, partir. Então você tem que procurar onde você está entrando. Você tem que estar atento onde você entra. Tem pessoas que, aleluia, às vezes, pela frente da pessoa é uma coisa e por trás é outra. Aleluia. Mas você está dizendo aqui, ó, ele fala, procura, né? Aleluia, a cidade ou povoado em que entrar e procure alguém digno de recebê-los. Então, se você acha que alguém, aleluia, não é digno de receber a paz do Senhor através da tua vida, não vá. Fique só orando por ela. Não vá, aleluia. Porque senão, às vezes, a pessoa até se estiver preparada, fica até contaminada. Diga misericórdia. Aleluia. O Senhor quer que você vá assim para abençoar. Só vá se você estiver bem, para abençoar. Ele que deu o sinal agora aqui forte, né? Aleluia. Deus está falando forte nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que fala mais aqui. E fique, aleluia, em sua casa até partir. Então, se for digno, fique nessa casa. Aleluia. Que a paz vai reinar. A paz vai entrar para a tua vida nessa casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o 12. Ao entrar na casa, aleluia, saudam. Se a casa for digna, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para você. Olha só, não se preocupe, não fique preocupado, aleluia, porque a paz vai voltar para você, exatamente para você, aleluia. E a pessoa que não te recebeu, que não te tratou bem, está aqui, ó, está dizendo, vai ficar sem paz. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for digna, aleluia, olha só como é forte. Se não for digna, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando essa noite. Retorne para vocês. Vai retornar para nós. Não se preocupa, pode ir. Se Deus está mandando tu ir, vai. Se a pessoa não receber, não te receber como você deve receber, aleluia, a paz vai voltar exatamente para você. Aleluia. Não tem quem roube a paz do Senhor da vida daquele que crê, da vida daquele que tem, aleluia, que é a casa dele. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus, príncipe da paz. O 14. Se alguém não os
receber, nem ouvir as suas palavras, aleluia, sacuda a poeira dos pés, e quando sair daquela casa ou cidade, eu lhe digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha só, igreja, é forte que está sobre a nossa vida. Você tem que tomar posse todos os dias, amém? Do que Deus tem para nós. Não se preocupa não se alguém não te receber bem, se alguém está, aleluia, te excluindo, se alguém está te julgando. Não se preocupa, tenha misericórdia. Olha para essa família, olha para essa pessoa, essa casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Aleluia. A serpente, ela é, aleluia, astuta, né? Aleluia, está aqui, está dizendo, de ser esperto, de ficar ali, aleluia, vigiando e orando, todo tempo vigilante, todo tempo ali, aleluia, atento também, aleluia, que está ouvindo, que está vendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando essa noite, fique esperto, vigiar e orar, olha o Senhor, vigiar e orar, aleluia, para que ninguém não bata a coroa da tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é como a fofoca, aleluia, feitiçaria, né? Aleluia, da igreja, da família, ele quer se infiltrar. Mas ele está derrotado no nome de Jesus. Ele tem profeta, ele tem, aleluia, pessoas que têm discernimento. Aleluia, o Senhor, ele vem com seu poder, dá visão, aleluia, dá palavras proféticas para profetizar, para cair por terra, para orar e repreender. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Seja, aleluia, olha só, seja astuto como a serpente e sem malícia como as pombas. Aleluia. Que é um animalzinho, né? Uma árvore bem simplesinha, bem delicadazinha, né? Bem delicada. Aleluia. A pombinha, né? Assim vai ser, sem malícia, simples, manso e humilde de coração. Jesus quer que as mães e os pais sejam mansos e humildes de coração. Sejam mansos, sejam simples, sejam, aleluia, com certeza, venha ter simplicidade todos os dias. Leveza, aleluia, ter a mente de Cristo, a mente purificada, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Colocar diante do Senhor os pensamentos, organizar. Às vezes o pensamento está desorganizado. Aleluia. Pela tribulação, pela preocupação, pela ansiedade. Às vezes preocupação, ansiedade de querer logo algo. Aleluia. Às vezes a gente não tem malícia, para não ser apressado. Louvado seja o nome do Senhor. Malícia também, às vezes tem jovens que se aproximam ali se apressando, né? Aleluia, para não ter malícia, está dizendo aqui, a ser como as pombas, aleluia, com a mente ali, aleluia, suave, a mente santa, a mente cheia da presença do Senhor. Diga graças a Deus. 17. Tenha cuidado, pois os homens, aleluia, os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores, reis, como testemunhas. E eu, aleluia, a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou o que, aleluia, como dizer, como que dizer, ou como dizer. Naquela hora, lhe será dado o que dizer. O Senhor lhe dá a estratégia para nós, sabedoria, para nós, aleluia, responder para quem quer que seja. Pode ser para qualquer autoridade, qualquer, aleluia, hora, situação. Um médico, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava um dia me consultando ali no hospital, no posto, né? E a doutora falou algo para mim. Ela soltou a palavra repreendida bem assim na face dela mesmo, na cara dela, aleluia. Está repreendido, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu me lembrar agora. Tem que repreender, tem que aceitar não palavras malditas, palavras de maldição, ou alguma palavra que está sendo lançada, ou algum decreto da terra, do homem, não. Aleluia. Repreende em nome de Jesus. Aleluia. Ele vai dar a autoridade, vai dar as palavras. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 20. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai, que você, aleluia, o Pai de vocês falarão por intermédio de vocês. Ele vai dar sabedoria em todo tempo. Aonde colocar a planta dos pés, Ele vai dar sabedoria e discernimento, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Olha o 21. O irmão entregará a morte a seu irmão, o pai a seu filho. Aleluia. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Olha porque eu falei aqui no começo. Porque você tem que se atentar, se apressar para conduzir essa ovelha perdida, para servir o Senhor. Porque se você não, aleluia, aqui com certeza ensinar, aleluia, dar exemplo, incentivar para servir a Deus, ele vai servir o mundo, vai servir o diabo. Aleluia. Por isso que tem que, com certeza, todo tempo mostrando com procedimento, com caráter, com a vida, com a obediência da palavra. Aleluia. Porque se você não incentivar para o reino, que está aqui, ele disse, aleluia, depois que ele fala sobre a ovelha perdida, ele fala para nós falarmos que o reino dos céus está próximo. Amém, igreja? Aleluia. Porque está acontecendo o que está escrito aqui, ó. E se você não, aleluia, semear, aleluia, orar todo tempo, não baixa a guarda, todo tempo, todo dia, não é só um dia, não é só o dia do culto, não é só o dia do culto que tem que se separar para vir para o culto, não. Todo tempo tem que se santificar, está preparado para a vida do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão entregará a morte ao seu irmão, o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Aleluia. Tá ou não está acontecendo? Já aconteceu. Nós temos orado, né, para cair por terra, para, aleluia, em nome de Jesus, o inimigo venha ser, aleluia, repreendido, queimado, destruído pela testemunha da nossa família, familiar, parentela. Mas está escrito, né? O irmão entregará a morte do seu irmão. Aleluia. Quantos irmãos desistiram por causa de outro irmão? Quantos irmãos, pessoas desistiram pelo mau testemunho de alguém? Aleluia. Diga misericórdia, mas aconteceu. Aleluia. Quem sabe se as famílias, né, fossem melhores a pessoa que desistiu, quem sabe não estava florescendo, quem sabe não estava prosperando, quem sabe não estava servindo a Deus com a mente santa, com a mente santa, porque Ele veio para os doentes e veio para os pecadores, Ele não veio para os que estão bem. Aleluia. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Diga graças a Deus. Então o Senhor está falando essa noite, ensina mesmo, ensina com o teu procedimento, ensina com a tua atitude, ensina, aleluia, pregando, ensina, aleluia, incentivando, porque os dias são maus. Ele está dizendo aqui, o irmão entregará a morte ao seu irmão, o pai ao filho, os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, aleluia, essa é a palavra do Senhor nesta noite. Você às vezes pode estar bem, está tudo bem na minha casa. Será que está bem mesmo? Será que tudo que está entrando pela janela, aleluia, dos olhos, pela janela dos ouvidos, está tudo bem mesmo? E está saindo pela boca, aleluia, do coração, porque a boca fala que o coração está cheio. Aleluia. Então tem que estar atento. Tem que estar, aleluia, atenta, tem que estar profetizando, tem que estar, aleluia, mostrando com atitude, porque, aleluia, o Senhor está pressando o espaço enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia, essa é a vontade do Senhor para a sua igreja, para as famílias que estão em Cristo Jesus. Por isso que a igreja está assim, as cadeiras vazias, aleluia, porque, aleluia, aqueles que são membros, cadê o mordomo? Cadê aquele que é membro de Cristo, que tem prazer de trazer alma para Cristo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê essa geração? Cadê a geração de jovem que está priorizando
priorizando outras coisas. Nós não temos convidado, aleluia, jovem, não tem convidado mais as mulheres, não tem convidado mais os homens. Cadê os homens? Cadê os jovens? Cadê as mulheres? Cadê o povo, aleluia, que diz que é, aleluia, igreja, que é povo eleito, nação santa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que fala mais aqui na frente, louvado seja o nome do Senhor, o 25, basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Quem é membro de Cristo nessa noite, amém? Aleluia. Se falaram para ele, se chamaram para ele Beelzebul, aleluia. Às vezes a pessoa, aleluia, alguém ofende, já não quer mais fazer mais nada para o Senhor. Já não quer mais, aleluia, ganhar aquela alma que está ali, usada pelo diabo. Aleluia. O Senhor quer que você ganhe teus irmãos, tuas irmãs. O Senhor quer que você continue empregando, que você ame a tua vida, tirando da fraqueza a força, aleluia, para, aleluia, com certeza, trazer para Jesus. Aleluia. Enquanto é tempo você está falando essa noite, louvado seja o nome do Senhor. Porque chamaram para Ele, quanto mais para nós que somos membros da sua família. Aleluia. Zombaram de Jesus. Aleluia. Mas Jesus não se importou, Ele foi até o fim. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que fala mais aqui na frente, glória a Deus, aleluia. O que lhes digo na escuridão, fale à luz do dia. E o que, aleluia, sussurrando em seus ouvidos, proclame nos telhados. Aleluia. Quando o Senhor falar em oculto para ti, quando o Senhor revelar, quando o Senhor gerar como está gerando hoje, fale, proclame, anuncie, aleluia, as boas novas, aleluia, apresse espaço dessas pessoas que estão presas, aleluia, muitas das vezes a inveja, muitas das vezes a fofoca, muitas das vezes, aleluia, egoísmo, muitas das vezes, aleluia, egoísmo, aleluia, avareza, aleluia, muitas das vezes, aleluia, estão presos ao dinheiro, presos às paixões, presos, aleluia, à cegueira espiritual, mortos espiritualmente. Aleluia, interessante na passagem de Lázaro. Quem está me ouvindo essa noite, amém? Aleluia. O único que ouviu ali, que não, aleluia, a voz do Senhor e saiu com vida, foi o próprio Lázaro que estava morto. Foi o próprio morto. Porque quando ele fala para Maria e Marta, elas duvidaram. Às vezes a igreja está assim, aleluia, como aquele que está morto espiritualmente. Pastor grita, rasga a garganta, você não quer, aleluia, calebados. Diga misericórdia essa noite. Aleluia. Ali ele fala para Maria e Marta, elas estavam incrédulas, duvidando. Daqui até ele debater a palavra. Daqui dizer, sim, Senhor. Cara, nos últimos dias, aleluia, querendo questionar com a palavra. Aí o Senhor lhe brava em alta voz e fala para Lázaro: quem foi que saiu do sepulcro? O morto. O morto ouviu a voz de Jesus. O morto creu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estava morto, mas aleluia, ouviu a voz e saiu com vida. Diga graças a Deus. Por isso que a pessoa, aleluia, não recebe, porque ele crê. Aleluia, não quer crer, não, está duvidando. Aleluia. Ele fala para Maria e Marta e elas estavam duvidando. E quando ele brava, quando ele fala, aleluia, para Lázaro, Lázaro sai com vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor é aquele que vai estar falando nos últimos dias. Aqueles que estão mortos espiritualmente vão ouvir a voz do Senhor. Eu profetizo neste lugar. Eu profetizo que pessoas vão entrar mortas espiritualmente e vão sair com vida. Para a glória do Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Olha só, aleluia, a palavra vem dizendo aqui, aleluia, nesta noite, aleluia, sobre mais aqui que Ele revela para a glória do Senhor. Aleluia. O 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir, aleluia, tanta alma como o corpo no inferno. Aleluia, culto da família, onde Deus está falando essa noite. Para nós não temer, aleluia, homem. Para não temer, aleluia, aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Porque aquele que, aleluia, salva a alma é Jesus de Nazaré. Ele que salva, Ele que, aleluia, é nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio, aleluia,
buscar os pecadores, buscar, Ele vem sarar, Ele vem curar, Ele vem pelos doentes. Glória a Deus, aleluia. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem é esse? Deus, Criador do céu e da terra. Ele que tem o poder. Uma alma, uma pessoa só sai dessa terra, aleluia, pela permissão dele. Só morre pela permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos, aleluia, da cabeça de vocês são todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Aleluia. Vocês valem mais, você está falando. Vocês têm mais valor, famílias. Você tem valor para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O 32. Quem pode me confessar diante dos homens, eu também o confessarei. Aleluia. Diante do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Toda a família que confessar o nome de Jesus será salvo. Será confessado diante de Deus. Aleluia. Aquele que confessar o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está no céu. Quem é essa pessoa que tem negado o Senhor? É a pessoa que é convidada para vir na igreja, vira as costas. É a pessoa que é convidada para vir no novo caminho, vira as costas. É a pessoa que o Senhor tem chamado, tem batido no coração, deixa que a porta e bate. Aleluia, e tem negado Ele. Vai ser negado aquele grande dia se não se arrepender. Se não aceitar Ele, confessar o nome dEle, enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Qual é essa espada? É a palavra. Espada, aleluia, a espada do Espírito, a palavra. A palavra de Deus, glória a Deus, que transforma, que liberta. Diga graças a Deus. Aleluia. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, filha contra sua mãe. Aleluia. Por isso que você tem que orar. Por isso que você tem que dar um bom exemplo. Por isso que você tem que investir na tua filha e teu filho. Aleluia. Porque está aqui, está dizendo, aleluia, que o homem vai ficar contra o seu pai e filha contra sua mãe. Nora contra sua sogra. Misericórdia, Senhor. Vai cobrindo a nossa família. Vai cobrindo as famílias, Deus. Vai cobrindo o teu sangue para essa família. Vai cobrindo, Pai. Vai queimando, vai destruindo, Pai, toda a discórdia, toda a inimizade, Pai. Vai trazendo comunhão, aleluia, para a tua glória. Hoje, olha, os inimigos do homem serão hoje da sua própria família. Aleluia, está falando a palavra. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que é isso? É quando a pessoa, aleluia, deixa de obedecer a Deus para obedecer os filhos. Deixa de obedecer a Deus para obedecer ao homem ou à mulher, aleluia, obedecendo mais um ao outro do que a palavra de Deus. Diga misericórdia. Aleluia, porque está demonstrando que ama mais, está idolatrando. Aleluia, está fazendo mais a vontade da pessoa. Aleluia, está dizendo que não é digno dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não faça a vontade dos teus filhos. Aleluia, no sentido da área espiritual, da aleluia, igreja, do caminho, da palavra. Não faça a vontade. Faça a vontade de Deus, que Ele está falando essa noite. Senão você não vai ser digno de ser filha dele, filho dele. Aleluia. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim é digno de mim. Quem ama a sua cruz, aleluia, só. Quem não toma a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá, aleluia. E quem perde sua vida, por minha causa, encontrará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não foque muito no seu corpo, não foque muito na sua vida, não foque muito sobre os benefícios que pode produzir saúde no teu corpo. Foque, aleluia, em Jesus. Ele
Ele é o autor da vida, Ele é o médico dos médicos, Ele é teu Salvador, Ele, aleluia, com certeza, é o pão vivo do céu, Ele que te garante a vitória é certa pelo sangue de Jesus, aleluia. Gaste a tua vida e teu tempo nele, para Ele. Ele vai te dar tudo que você precisa, que você necessita, não tudo que você queira, mas o que você precisa e necessita, Ele vai te dar. Quer dizer aqui, ó, aquele que perder por Ele, vai achar a vida, vai encontrar a vida. Aleluia. Então perca a tua vida por Ele. Aleluia. Invita teu tempo, invita tua vida. Aleluia. Semeando nos teus filhos essa palavra, lendo com eles, orando com eles, santificando, se purificando. Aleluia. Invita esse tempo. Não deixa o diabo roubar. Aleluia. O teu tempo, a tua mentalidade. Aleluia. Não deixa ele desviar. Aleluia, do Espírito, porque a mentalidade que não está inclinada para o Espírito, se está inclinada para a carne, aleluia, para a morte e destruição. Mas se está inclinada para o Espírito, é vida e paz. Fala em Romanos 8, leia lá todo o capítulo, que fala sobre a mentalidade, a mente da pessoa. Ele está ligado com o Espírito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para sempre seja engrandecido e adorado, Pai. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então receba o servo de Deus. Tenha prazer de receber o servo de Deus na tua casa. Aleluia. Pessoas que cheias do Espírito Santo. Aleluia. Às vezes você tem mais prazer de ali receber, de ali atender, de cuidar. Uma pessoa que não tem nem parte com o Senhor mais, de misericórdia. Aleluia. Invita mais, aleluia. Invita no teu, aleluia. Em nome de Jesus, pastor, invita, aleluia, com certeza no teu esposo, na tua filha, nos teus filhos, aleluia, invita, porque o Senhor Ele quer, aleluia, alcançar e usar para a glória dele, aleluia. Continua investindo, continua mesmo semeando, continua plantando para colher, porque essa é a vontade do Senhor. 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. Aleluia! E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, aleluia, a um desses pequenininhos, glória a Deus, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Fique de pé nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você não perde, nunca perde a recompensa. Ele que vai te recompensar, não é o pastor José, não é eu. Aleluia. Então nunca se canse de ouvir a palavra de Deus. Porque tem pessoas que, aleluia, se cansaram, saem do caminho e estão, aleluia, em lugares arrependidos nessa noite. Porque não ouviu, aleluia, a palavra, né? Aleluia, rejeitou o convite para vir à casa do Pai. Estão se arrependendo de uma maneira, aleluia, amargamente. Eu sei disso, Deus revela. Aleluia. Quantas vezes Deus convidou e negou o convite e agora está se arrependendo. Mas nunca é tarde. Deus, aleluia, Ele quer restaurar as famílias. Olha só que fala para nós orarmos, aleluia. 24 de Mateus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aleluia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o mundo está aí, se multiplicando. A maldade, né? Pela transgressão, aleluia, corrupção, pela maldade, pela, aleluia, iniquidade. O amor está se esfriando por isso, pela maldade, iniquidade, transgressão, desobediência, negligência, aleluia, desobediente ao Pai, desobediente a Deus, aleluia. O mundo está aí se esfriando, não tem mais a presença de Deus, está bom espiritualmente. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto é tempo, Ele está falando. Nesta noite, vamos estar orando. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja engrandecido e adorado. Ele está na casa, aleluia,
falando esta noite mais embaixo para a glória dele. Ele quer te dar o melhor. Eu sinto a tua presença nesse lugar. Te responder, Ele quer te abençoar na terra O Senhor não fala. de uma maneira extraordinária. O Senhor não mente. Ele quer te marcar, O quer Senhor marcar a geração, a descendência. Ele quer, aleluia, com certeza que tudo pereça. Aleluia, mas que chegue a salvação para a vida eterna. Aleluia. Eu profetizo essa noite, mais amados. Eu profetizo mais amados. Eu profetizo mais amados essa noite. A presença do Senhor, a santidade do Senhor, a ousadia do Senhor, a multiplicação do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida. Profetizo sobre a tua casa. Profetizo sobre a minha casa. Profetizo sobre meu esposo, sobre meus filhos, sobre a neta, sobre meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, sobrinhas, meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias. Eu abraço em direito. Eu profetizo a minha prudência. Eu profetizo a responsabilidade, o compromisso do Senhor. Eu profetizo a minha espécie de cedo. Ágil para as coisas do Senhor. Eu profetizo a humanidade criada pelo Espírito de Deus. Eu profetizo o compromisso genuíno. Eu profetizo esse novo nascimento. Eu profetizo o batismo do Espírito Santo com o povo. Eu profetizo receber as promessas do Senhor. Eu levanto o interesse. Eu profetizo sobre a tua vida, aleluia. Além de serem enterrados, mortificados da carne, o desejo de melhor da carne. Eu profetizo, aleluia, o Espírito, aleluia, e aleluia, aquele que vive e reina. Aleluia, o Espírito da verdade que está conosco até a consumação do século. Ele está, aleluia, atualmente em teu coração da casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode pensar que ele está lá, aleluia, mas ele entra, aleluia, com certeza numa casa que está praticamente 100% na sua presença. Aleluia, ele é poderoso, ele é poderoso. Não quero mergulhar com Deus, não é uma bênção que você dá para alguém que vai conquistar o coração de Deus. Não é exatamente só isso. O propício de Deus com ele é a fidelidade que vai te garantir a vida eterna. A palavra dizendo, aleluia, que desde João Batista, aleluia, o reino do céu conquistado com esforço, aquele que se esforça, se apodera dele, é com esforço o reino do céu. Essa para ele te ajudar, aleluia, essa para ele te encher, aleluia, essa para ele te fortalecer. Diga para ele te dar uma fé inabalável. Diga para ele que você quer ser como esse monte de céu que não se abala, mas permanece para sempre. Pensa para ele nessa noite. Pensa para ele, porque você não sabe que você, aleluia, ele vai passar o que te espera, o que você tem para viver na terra. Aleluia. Todos os heróis eles precisaram, eles dependeram da fé genuína. Por isso que ele declarou aquela tempestade, homens de pequena fé. Até quando estarei convosco? Como as passagens me diz. Raça de vida ele chamou. Te posiciona. Tenha prudência. Se eu te chamo nessa noite com compromisso genuíno, no compromisso, não deixa de contaminar, não deixa de me enganar. Ele vem, aleluia, tudo, ele vem, aleluia, ali, aleluia, como, aleluia, uma ovelha. Você viu que ele disse que está enviando, aleluia, como ovelha, aleluia. Ele envia como ovelha, ele quer enviar nós como ovelha. Mas não esqueça que é um lugar de devote. Pode ter, aleluia, joio. Mas o Senhor, aleluia, aquele que mostra, revela quem é joio, quem é devote. Ele revela, ele vai separar aquele grande dia dentro da família e na igreja. Ele que vai separar. Fica atento, aleluia, não deixa ninguém te enganar. Ele Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Peço Deus que confirma, Pai. Vem trazendo confirmação na mente, Pai. No coração desta mãe desse Pai. Dos filhos, Pai. Vai operando para a tua glória. Começa com a tua Deus. Começa na minha casa, Pai. Vai operando para a tua glória. Vai, meu Pai, trazendo novo, Deus. És um Deus, Pai, de novidade. Novidade de vida. Boas novas. Aleluia, profetiza.
diz, Pai. Deus de obras completas, vem completando a obra em mim, Pai, na minha casa, meus filhos, vem completando a tua glória, Pai. Vem trazendo, Pai, teu louco, vem trazendo, Pai, a tua notícia, vem trazendo novo tempo, Pai, para a glória de Deus. Novo tempo de salvação, novo tempo de conversão, novo tempo de restauração, novo tempo, meu Pai, aleluia. Beleza, aleluia. Vai glorificar o teu nome, aleluia. Peça por essa noite, peça por esse espaço daquilo que, aleluia, vai trazer a tua vida benefício, daquilo que vai trazer o renovo, daquilo que vai trazer, aleluia, com a notícia. Profetiza essa noite, profetiza que o Deus da obra completa está aqui nessa noite. Ele vai fazer com a hora certa. Ele vai fazer. O teu projeto vem de guerra. O Deus de obras completas está aqui nessa noite. Ele está dizendo que Ele te ama. Ele te ama e tem saudade da tua busca emocional, da oração, aleluia, genuína, quando nós vamos buscar Ele, sem limitação, sem limite, sem medo, sem preocupação, sem reserva. Cadê aquele que vai sentir a presença de Deus nessa noite fazer mais? Porque o Deus poderoso está falando nessa noite. Ele 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 é o Deus de obras completas. Ele vai completar a obra. Ele vai completar a tua saúde. Ele vai completar o teu casamento. Ele vai completar a tua casa. Ele vai completar o mundo na área que está pedindo, na área que tu está sonhando, na área que teus sonhos têm sonhado. Ele vai operar de dentro para fora. Tem área que tem que ser de dentro para fora. Ele está trabalhando de dentro para fora. Ele está trabalhando essa consequência. Você está vivendo obviamente como consequência. Você voltou e está ali, olhando. Aleluia. Porque Deus é um Deus soberano que ensina a sua palavra. Nós vivemos a sua palavra. Quando nós não vivemos, nós transmitimos a sua palavra. A sua lei, o pecado, a transgressão das leis. O Senhor está falando essa noite. Ele te enviou, aleluia. Ele te enviou, aleluia, para pregar. Ele te enviou para passar de graça. Ele te enviou naquele lugar que recua. Eu quero que recuasse no palco nessa noite. Não tem que recuar. Já queria que recuasse. Já quer matar a mãe, filho da família vai manejar. Vai ser que ela está falando essa noite. Não recua. Não recua. Avança. Prepara-se o interesse. Ele quer te recompensar. Ele quer te abençoar na terra. Ele quer que você floresça. Ele é poderoso. Prepara-se o interesse. Ei, ele está dizendo essa noite é necessário que tu venha, ele tirar o período de jejum, ele se consagrar, ele se separar, ele buscar ele, a sorte com ele, tira uma sorte com ele, se tu tira às vezes uma sorte no celular, se às vezes uma sorte com pessoas falando, ele quer uma sorte com ele, mas ele vai fazer, mas o propósito do Senhor, ele vai subir. Ele é o Deus que ama a proposta, o Deus que ama a foto. Ele amou a Ana, aleluia, ela mandou para a acusação, para a humilhação, questionamentos. Ele escolheu ali, aleluia, para buscar o Senhor, por isso escolheu. Ele estava, aleluia, então sempre levando, aleluia, as preguiças, as suas ofertas ao tempo do Senhor. Ele questionava o mal dos descendentes, aleluia. Eles honravam a lei, eles honravam, aleluia, a congregação, eles honravam o templo, eles honravam a tradição, eles honravam, aleluia, eles andavam, aleluia, e eles passavam um tempo ali, aleluia, se preparando para trabalhar com o Senhor, como eles aleluia, colher, aleluia, com a sua vida,
louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus te tocar no seu Deus é ti. Aleluia, pessoa está tão preocupada em Deus. Aleluia. Deixa a minha pessoa naquele momento. Porque ela está tão preocupada em Deus. Aleluia. O Senhor aleluia essa palavra. Seja crente, não incrédulo. Assim como ele falou para o velho. Seja crente também, não incrédulo. Vem dentro da hora aqueles que vão crer sem ver. Aleluia, deixa Deus abrir a visão. Deixa Deus levar essa fé. Para crer sem ver. Ele vai fazer algo tremendo. Deus vai operar. Deus me mostra agora, aleluia, o irmão, aleluia. Ele embaraça ele afastado. Ele embaraça ele fala na mente o nome dele. Ele embaraça ele tem pressa para salvar ele. Ele embaraça ele interesse dele. No embaraço dele, Deus tem pressa de abraçar o espaço para usar a terra. Ele embaraça ele. A ovelha perdida. Mas Senhor, aleluia, ama ele. Ele embaraça ele mostrou agora. Um dia ele mostrou o jovem, aleluia, que estava na terra. Ele embaraça o interesse. Senhor mandou falar. Senhor disse para a mãe, para jejuar, para orar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei, aleluia, se fez, não fez, mas aleluia, o inimigo agiu. Até ceifar aquela vida. Aleluia, Deus está falando, ele avisa, ele apressa os passos. Aleluia, te apressa. Aleluia, em nome de Jesus, joga, profetiza, visita, investe recurso, investe Deus, traz almas da tua família enquanto é tempo. Você está falando nessa noite, o que importa para ele que vai ter almas, são as almas, ovelha perdida, não olha para os caras da igreja, o padrão está ali no mundo, não olha para Cristo, o teu Salvador, olha para ele, profetiza, declara no mundo espiritual, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos, partiremos, aleluia, com a nação celeste, participaremos do banquete da festa nupcial, eu e minha casa entraremos nos portões celestial, eu e minha casa teremos nosso nome escrito no livro da vida. Profetiza nessa noite, profetiza enquanto é tempo, profetiza salvação, profetiza libertação, profetiza milagre na salvação, profetiza, já que é aleluia, às vezes, paralisar, aleluia, paralisar a visão, paralisar a palavra, a boca, a poder da palavra, profetiza na tua casa, profetiza na tua filha, profetiza e influencia ela no louvor, profetiza e influencia as coisas de Deus, aleluia, porque, aleluia, com certeza é o teu talento, é a palavra, é a presença que vai, aleluia, garante a vida eterna. Seja a palavra de Deus, São Pedro e Marcelo Júnior, é o Pedro de Marcelo, vai pela minha empresa, Deus, vai pela minha seu espaço, você tem que mostrar de sonho, Pai, e ter a paz do teu Pai, ele já caiu, já foi queimado, já foi desfrutado do teu creio, Pai, e tem a marca da promessa do Marcelo, tem a marca da promessa, Pai, é a tua presença que vai permanecer aqui, Pai, é a tua presença que vai permanecer na vida da Marcelo, na vida de Maurício Marcelo, junto para a tua glória. Em nome de Jesus, profetiza a marca da promessa, profetiza o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está selando nessa noite nas irmãs. Em nome de Jesus, alcançando as famílias, Pai, vai alcançando o PPG de Israel, vai alcançando os que estão afastados, Senhor. Meu Pai, uma vez essa pessoa me levou com lixo de sua casa, mas eu falei, Pai, daquele rico que se arrependeu da boate do inferno, se arrependeu, Pai, de não ser como Lázaro mendigo, se arrependeu, Pai, de não ser um ladrão. Deixa a condição que Lázaro estava compreendido, mas não deixou de crer, não deixou de servir, não deixou de viver a palavra, não roubou
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse é nosso Deus que falou nessa noite, amém? Aleluia, eu creio. Ele é um Deus que fala, um Deus que vê. Aleluia, levanta a mão. Aleluia, vai na paz nessa noite, amém? Deus te leve, aleluia. Eu creio em nome de Jesus, segurando, 5 minutos de 12, vai te levar. Aleluia, vai continuar na tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, aleluia, consolação, esteja na tua vida. Hoje eu lembro para todos sempre, você que crê, diga, bem forte para Jesus, vai na paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Aleluia, glória a Deus. As promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar.